O Via Justiça de hoje discute a prisão domiciliar no Brasil. Nossos convidados, o juiz Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro, da Vara de Execução Penal de Uberlândia, e Anderson Marques, vice-presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários da OAB de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Nos Estados Unidos, a prisão domiciliar está sendo cada vez mais adotada pelo judiciário. Mas um tribunal da Pensilvânia quer definir se esse tipo de prisão se enquadra na definição de encarceramento. E no Brasil, como definir a prisão domiciliar? Doutor Lourenço. Carlos, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui. Dizer que no Brasil há duas formas de se definir a prisão domiciliar. A primeira delas, a prisão domiciliar nas hipóteses da Lei de Execução Penal, para aquelas pessoas acometidas de doença grave, as gestantes e os maiores de 70 anos, e por uma ineficiência do cumprimento de pena no regime aberto, previsto pelo Código Penal para ser cumprido na casa de albergado, a prisão domiciliar também do regime aberto é cumprida em casa. Então no Brasil nós temos, com o nome de prisão domiciliar, essas duas formas. A da Lei de Execução Penal e a do Código Penal, que não deveria ser cumprida em casa, e sim em casa de albergado, mas pela ineficiência da casa de albergado, ela é cumprida como prisão domiciliar. A prisão domiciliar, doutor Anderson, seria um tipo de prisão especial? Eu não considero uma prisão especial, mas sim uma modernidade com relação à prisão. Nós temos que entender que a prisão, do jeito que nós estamos vivendo, não está surtindo efeito. Então, é modernizar, é modificar aquilo que já estava, que estava ineficiente, para ver se nós conseguimos modificar a ressocialização de cada indivíduo. Os senhores acham que a prisão domiciliar pode virar uma nova tendência no direito penal moderno, doutor? Bom, Carlos, com o anteprojeto que está em discussão no Senado Federal, e que já foi objeto de debates aqui no Via Justiça, a casa de albergado vai deixar de existir como instrumento de cumprimento de pena no regime aberto. Então o Brasil vai adotar o mesmo sistema dos Estados Unidos, daquelas pessoas cuja pena for inferior a 4 anos, vão cumprir a pena em regime domiciliar. E aí, nesta modalidade, nós nos assemelharíamos ao regime norte-americano, que aí a pessoa poderia sair para trabalhar, teria todos os direitos de um trabalhador normal, e deveria apenas se recolher à residência no horário previamente determinado pelo juiz da execução. É justamente isso que eu vou perguntar para o senhor, doutor Anderson. Ela pode ser considerada um encarceramento ou seria uma simples custódia? Eu considero um encarceramento, porque essa pessoa que está presa na sua casa, ela vai estar monitorada, ela vai ter as suas obrigações. Ela não vai estar, eu quero estar em casa, eu quero curtir, eu quero fazer isso. Não, ele vai ter os seus compromissos. E ele, assim que ele sair, ele vai ter uma monitoração eletrônica. O juiz vai saber onde ele está, ele vai estar vigiado. E se ele sair da sua residência sem autorização judicial, ele vai infringir numa sanção e ele vai poder ir para o cárcere. Então, ele vai estar monitorado, então ele vai estar, sim, encarcerado, ele vai estar, sim, vigiado. É considerado encarceramento. A prisão domiciliar, os senhores acham que ela recuperaria mais o delinquente do que a prisão penitenciária, doutor? O nosso sistema ele é um sistema progressivo, em que nós temos um índice maior de vigilância, um índice total de vigilância no regime fechado, com quase nenhuma liberdade. No regime semiaberto já há uma certa liberdade ao indivíduo, com uma diminuição na vigilância. E no regime aberto há quase nenhuma vigilância e uma liberdade maior. Então, dentro desse sentido, e nos crimes em que se admite, por exemplo, nos crimes sem violência, para os réus primários, para aqueles réus que quando praticaram o crime, os crimes de menor potencial ofensivo, que às vezes essas pessoas são levadas ao cárcere e lá, da forma como está hoje, não aprendem nada, a prisão domiciliar no regime aberto, sim, serviria como uma forma espetacular de ressocialização e de possibilitar a melhora dessa pessoa.
Doutor Anderson, além da prisão domiciliar nos casos de condenados por crimes de menor potencial, né, ofensivo, primeiros condenados, o senhor acha que a prisão domiciliar daria mais resultado para os pais que não pagam a pensão alimentícia, por exemplo, para que eles possam assim trabalhar e cumprir com as obrigações? Sim, porque fica contraditório, né, Carlos? Vai prender esse cidadão porque ele não está pagando a pensão alimentícia e quando ele no cárcere, por 30, 60 dias, ele fica sem trabalhar. E aí ele vai voltar a não pagar essa pensão alimentícia. Então, uma contradição. Olha, você tem que pagar a pensão alimentícia. Se você não paga, você vai preso. Só que, indo preso, ele fica sem trabalho. Então, essa prisão domiciliar para essas pessoas que não estão pagando a pensão alimentícia vai viabilizar que esse indivíduo vá trabalhar e volte à sua casa monitorado, vigiado pelo Estado, conseguindo, então, conciliar a punição com o pagamento da pensão alimentícia. Sem contar que no caso da prisão de alimentos, gera uma animosidade, aumenta a animosidade entre as partes. E aí isso acaba repercutindo, não é a nossa área atualmente, mas acaba repercutindo também nas questões relacionadas à guarda do filho, à visita do filho, tudo vinculado a essa questão dos alimentos, infelizmente. E agrava o conflito. Agrava o conflito, e essa criança acaba ficando ausente do pai ou da mãe. E isso gera, no futuro, um possível criminoso, porque nós estudiosos do direito penal conseguimos entender que o indivíduo, tendo um pai, tendo uma família, tendo uma mãe, tendo uma estrutura, aquela educação de berço, muito provavelmente ele vai vir a ser um cidadão de bem no futuro. E aí, se você me permite mais uma observação, eu sempre costumo dizer que as pessoas que estão no cárcere, elas não precisam ser ressocializadas, elas precisam ser socializadas, porque muitas dessas pessoas que infelizmente tiveram um caminho diferente, não tiveram esse caminho por opção, mas sim por falta de opção. Elas nunca tiveram acesso a serviços públicos mínimos como educação, saúde, cultura, lazer. Então, às vezes, este foi o motivo que as levou ao cárcere. Então, elas precisam ser inseridas na sociedade porque nunca tiveram essa oportunidade. E há esse trabalho em termos de defesa social, doutor Anderson? Olha, o que a gente costuma ver é muito pouco. Aquelas pessoas que não cometem crimes, vamos dizer assim, elas falam assim, olha, eu não tenho nada, eu não tenho emprego, não tenho educação. Agora, aquelas pessoas que já estão cometendo o crime, que estão no cárcere, o Estado possibilita isso para elas. Por que isso? Se eu não cometi o crime, eu não tenho direito a nada. Agora, a pessoa que comete tem direito a tudo. Então, houve uma inversão também de valores. Eu acho que o Estado tem que começar por baixo, pela base, por nossas crianças, pelos nossos adolescentes. A partir do momento que o Estado começar a fornecer educação de qualidade, os pais... Porque, Carlos, é aquela coisa, nesses dias nós vimos aqui na região metropolitana uma mãe que matou seu próprio filho. Então, que mãe que é essa? Que Estado? Como é que essa pessoa cresceu? Será que ela teve educação? Será que ela teve um pai e uma mãe presente para saber o valor desse pai e dessa mãe no crescimento do seu filho? Então, nós temos que começar a não pensar no criminoso que pode voltar a delinquir. Nós temos que começar a pensar nas nossas crianças. Como fazer para essas pessoas, para essas crianças, para esses adolescentes, começarem a crescer de forma social, de forma que nós convivemos. Então isso passa pela escola, certamente. Diretamente. Deveria haver na grade curricular alguma matéria específica para alertar? O que o senhor acha, doutor? Nós temos aí programas que são desenvolvidos especialmente pela Polícia Militar, porque o grande mal da nossa sociedade atual são as drogas. Isso já foi estudado e é sempre dito. E a Polícia Militar tem um programa espetacular que é o PROERD, que vai nas escolas e mostra para as crianças as mazelas da droga, os efeitos da droga, o que ela provoca nas famílias. Então, isso a longo prazo, isso é um trabalho de 20 anos. Recentemente se discutiu o futebol, a Alemanha, o que a Alemanha fez, e isso é um trabalho de 10 anos. Então, para as nossas crianças que estão lá com 6, 7 anos, isso é um trabalho para 10, 12, 15 anos, para que nós possamos colher frutos desse trabalho. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.
Ouvir a Justiça de hoje e a prisão domiciliar no Brasil. Participam do programa o juiz Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro, da Vara de Execução Penal de Uberlândia, e o advogado Anderson Marques, vice-presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários da OAB de Minas Gerais. Doutor Anderson, a prisão domiciliar resolveria o problema da superlotação carcerária no Brasil? Sim. Atualmente, em Minas Gerais, é um exemplo, nós temos cerca de 67 mil pessoas encarceradas. Dentro desse número, nós temos 40% de presos provisórios. Se nós transformássemos esses presos provisórios, lógico que presos de alta periculosidade que cometeram os crimes graves têm que permanecer encarcerados. Mas crimes de menor potencial, crimes onde ele vai vir, se vier a ser condenado, vai pegar uma pena em regime semiaberto ou aberto, não há motivo de mantê-los presos, encarcerados. Então, a prisão domiciliar vai desafogar e muito o sistema prisional, não só mineiro, mas como brasileiro. Doutor Lourenço deu os números de Minas Gerais. O senhor tem os números nacionais de prisão domiciliar? Sim, são 148 mil pessoas atualmente em cumprimento de prisão domiciliar no Brasil. Só que quando nós falamos dessa questão, nós temos que buscar em 2009, acho que 2009 ou 2011, uma legislação que diz que o juiz, ao receber o flagrante, a conversão do flagrante em prisão... 2011. A conversão do flagrante em prisão, ela é a medida excepcional. Foram criadas diversas medidas cautelares, como evitar aproximar da pessoa, comparecer a determinado lugar. Então, mesmo com medidas que buscam evitar que essa pessoa seja levada ao cárcere, ainda há em nós, juízes, nos promotores, a cultura arraigada de que a pessoa presa em flagrante deve ficar presa até o encerramento da instrução. E isso faz com que, desse número de pessoas que estão presas atualmente em Minas em prisão domiciliar, um número muito pequeno seja de presos provisórios. Em Minas hoje nós temos 11 mil pessoas em prisão domiciliar e eu ouso afirmar que dessas 11 mil, quase nenhuma delas se trata de regime aberto, mas se trata de pessoas que estão com algum problema de saúde, ou gestantes, ou idosos com mais de 70 anos. Porque os que estão em regime aberto não são só 11 mil, são muito mais de 11 mil. E esses entram em outra conta, não entram na conta dos encarcerados. A sociedade brasileira aceitaria bem a prisão domiciliar como forma de reduzir a superpopulação das cadeias? Vamos ver a opinião popular em Belo Horizonte. É preciso ver a gravidade daquilo que a pessoa cometeu. Determinadas situações podem perfeitamente ser administradas na forma de prisão domiciliar, mas isso tem que ser para algo bem restrito, de menor potencial, né? Eu não acho viável, não. Eu acho viável que o governo poderia tomar uma atitude melhor, né? Dando trabalho para eles, porque mesmo que o crime seja um crime bárbaro, aquela pessoa acha que ela tem condições dentro de um presídio, ou até mesmo essa prisão domiciliar, mas que ela tenha uma ocupação, né? Acho que eles devem ficar em casa, porque muitas vezes na cadeia eles aprendem mais coisas erradas do que o que eles fizeram, e lá eles estão junto da família e vão conseguir, às vezes, um futuro melhor do que dentro da cadeia. Dá mais margem para a questão de fuga. E a questão dos gastos, eu acho que o brasileiro ele não está interessado somente com os gastos, ele está interessado também com a segurança. Então, por exemplo, acho que no meu ponto de vista, o Estado teria que gastar sim mais dinheiro com as prisões, no caso aumentar a quantidade de celas para caber todos os presos, essa é a minha opinião. Gostaria do comentário dos senhores sobre a fala popular, mas perguntando com quem que está a razão? Com aquele que defende que é mais rigoroso, que seja preso, né, vamos em regime fechado, né, como muitos defendem, ou aqueles que têm uma visão mais liberal? Começando com o senhor, doutor Anderson. Ô Carlos, nós já vivenciamos essa questão do encarceramento há vários anos e não surtiu efeito algum, muito pelo contrário. Como a colega na entrevista falou, as pessoas que estão encarceradas, nós costumamos na área criminal falar, ele entra com a faculdade e sai com pós-doutorado no crime. Então essa pessoa que está lá, ela não tem ofício, ela não aprende nada, ela fica lá presa numa jaula, porque aquilo ali não é local, uma cela com capacidade para 6 pessoas, estão 21 a 22 pessoas. Então ali elas acabam ficando mais indignadas com tudo aquilo que ela está vivendo, e aí ela sai. E quando ela sai, o que ela sabe fazer? Nada.
Nada, ela não aprendeu, ela não estudou, ela não trabalhou, ela não fez absolutamente nada. E ela vai sair, vai voltar à sociedade, que oportunidade essa pessoa vai ter? Nada, nenhuma. Ela vai voltar, vai colocar o revólver na cintura e vai voltar a cometer crimes. E o senhor, doutor Lourenço, o que achou da fala popular? Teve um cidadão ali que disse o seguinte, que não importava o custo, que tinha que importar a segurança. Não, o custo hoje é alto, Carlos, para se manter uma pessoa encarcerada. Ele é muito alto. De quanto seria? Há estudos que custa R$ 2.800 por mês por preso. E há um estudo, se não estiver enganado, do Paraná, que diz que um aluno do ensino superior custa R$ 1.015 e um preso custa R$ 2.800. Voltamos ao que discutíamos no bloco anterior. Tudo parte da educação. Penso que o atual sistema tem muitos presos provisórios, mas a maior parte desses presos provisórios são reincidentes. Então são pessoas que estiveram presas, saíram e pela falta de oportunidade regressaram. E no Brasil fala-se que não há prisão perpétua. Há a prisão perpétua decorrente do preconceito. Aquela pessoa que cumpriu pena, dificilmente ela consegue uma nova oportunidade. Então há prisão perpétua, não legal, mas a prisão perpétua decorrente dos costumes. Ele vai cumprir uma pena para o resto da vida por ter sido condenado e sentenciado. A Mages tem uma comissão especial de estudo sobre o anteprojeto da reforma da Lei de Execução Penal, que nós vamos falar no próximo bloco, em instantes. O Via Justiça e a prisão domiciliar no Brasil. Participando do programa, o juiz Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro, da Vara de Execução Penal de Uberlândia, e o advogado Anderson Marques, vice-presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários da OAB de Minas Gerais. A Mages criou uma comissão para discutir o anteprojeto de uma nova lei de execução penal. Como está o debate atual sobre isso, doutor Lourenço? O debate está avançado, Carlos. Vários artigos escritos por colegas estão sendo publicados em jornais de grande repercussão, em sites jurídicos, e o que chama a atenção é que há um clamor social pela reforma do Código Penal com o endurecimento das penas. E o atual projeto de reforma da Lei de Execução Penal, ele segue caminho totalmente oposto. Querem endurecer o Código Penal de um lado, o mesmo Congresso que quer endurecer a legislação penal, de outro lado ele coloca todo mundo na rua. Como resolver esse conflito, então? Valores. Nós precisamos rever os valores da nossa sociedade. Como você dizia, a nossa sociedade está muito complexa. Nós precisamos rever os valores da nossa sociedade e isso passa por aquela discussão do primeiro bloco, de investir mais em educação. Agora eu pergunto para o senhor, no caso do Código Penal, no caso da Lei de Execução Penal, como que a prisão domiciliar se encaixa nesse estudo que a Mages está fazendo? Bom, a prisão domiciliar ela vai continuar prevista na Lei de Execução Penal, no artigo 117, na atual, e no projeto não vai haver grandes alterações. A questão da nomenclatura é que hoje o regime aberto deveria ser cumprido em casa de albergado. Como nós não temos casa de albergado, opta-se pela prisão domiciliar, para que aquele indivíduo fique em casa. E apenas recentemente é que houve o estabelecimento do monitoramento eletrônico para esse indivíduo que cumpre pena no regime aberto. Então, com a nova lei, extingue-se a casa de albergado e implementa-se definitivamente o cumprimento da pena no regime aberto sob o regime domiciliar com monitoramento eletrônico. E está dando resultado isso, doutor Anderson? Como explicar os regimes? Tem o regime fechado, o semiaberto e o aberto. Quais são os critérios de penas nesses regimes e se está dando ou não certo essa questão de mandar para a prisão domiciliar? Bom, inicialmente o regime fechado ele começa com a pena acima de 8 anos. Ele pode ser pena menor de 8 anos, se for crime hediondo ou equiparado a hediondo. No regime semiaberto, a pena ela vai acima de 4 e até 8 anos. Ela não pode ultrapassar 8 anos. No regime aberto, penas menores que 4 anos. Nós temos que visualizar que no regime semiaberto, diferencia, na teoria do regime fechado, são os penitenciários agrícolas ou industriais. Onde essa pessoa ela vai sair para poder trabalhar e estudar durante o dia e voltar ao cárcere à noite.
ocorre que o Estado não forneceu esses estabelecimentos adequados. Hoje, em Minas Gerais, salvo engano, nós temos apenas um que fica em Ribeirão das Neves, que é o presídio José Maria Alquimim. Essas pessoas lá, elas vão trabalhar e depois elas voltam à cela no final do dia. Só que não existe outro estabelecimento adequado a receber essas pessoas no regime semiaberto. E como que o senhor vê isso, doutor Lourenço? Só uma ressalva, as APACs, iniciativa que começou com o senhor Mário Ottoboni, no estado de São Paulo, e que hoje tem em Minas o grande exemplo de adoção desse método, as APACs recebem os sentenciados do regime semiaberto e oferecem a eles oficinas de artesanato, oficinas mecânicas. Nós temos grandes exemplos em Itaúna, Pouso Alegre, recentemente inaugurada em São João del Rei. Então as APACs são iniciativas espetaculares no sentido de permitir a socialização, como eu gosto de dizer. Nova Lima também está sobressaindo com o doutor Juarez, que é o juiz magistrado de lá. Espetacular colega. Diz que o doutor Mário Ottoboni ficou entusiasmado com o trabalho realizado em Minas, né? Sim, sim. Nós sabemos disso. Profundo orgulho para ele. E a fiscalização da prisão domiciliar? O senhor acha que está aí o gargalo? Sim, sim. Porque, como disseram os populares que foram ouvidos no bloco anterior, a questão da fiscalização passa diretamente pela eficiência do método. A eficiência do método, melhor dizendo, passa diretamente pela fiscalização. A ausência de fiscalização vai gerar a sensação de impunidade e aí o desejo, a vontade de praticar um novo crime. E hoje, infelizmente, essa fiscalização não é como deveria ser. Ela é realizada pela Polícia Militar em larga escala e em um número menor pelo monitoramento eletrônico. Como é que o senhor vê essa questão da fiscalização, doutor Anderson? Eu acho essas deficiências, né, da fiscalização. Eu acho importantíssimo. E a questão técnica da monitoração, a tornozeleira eletrônica, ela tem vários mecanismos. Se essa pessoa deixar de carregar sua tornozeleira eletrônica, o Estado vai ficar sabendo, ela é obrigada a carregar, é obrigação dela carregar todo santo dia. Se ele tentar violar alguma coisa da tornozeleira eletrônica, na mesma hora vai comunicar à Secretaria de Defesa Social, ela vai ficar sabendo e vai mandar a polícia lá verificar o que está acontecendo. E se constatar que ele tentou violar qualquer parte da tornozeleira, essa pessoa será imediatamente levada ao cárcere novamente. Então essa pessoa pensa, olha, para que eu vou violar? Eu vou seguir os trâmites normais para que eu possa voltar à sociedade, porque o rótulo, né, doutor? Eu acho que nunca vai acabar o rótulo daquele indivíduo que cometeu um crime. Ele vai ficar rotulado. E essa sociedade que pede que o Estado obriga essa pessoa a ressocializar essa pessoa, a socializar, como diz o colega aqui, que eu acho que é correto, a socializar essa sociedade ela tem que contribuir para isso também, oportunizando, dando emprego, ajudando essas pessoas que estão lá, que cometeram esse tipo de delito. E o custo da tornozeleira é infinitamente menor do que manter essa pessoa presa. Gira em torno de R$200. Mensal. E ele preso R$2.800. Muito obrigado aos senhores pelas participações no programa de hoje. Nós agradecemos. Obrigado. O Via Justiça termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões, fale com a produção pelo telefone 3079-3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@mages.com.br. Até o nosso próximo encontro.